Então vamos falar do profeta Sofonias, a partir da obra de Clyde Francisco, Introdução ao Antigo Testamento. Sofonias significa Yahvé esconde, ou a quem Yahvé esconde. Este nome sugere que o profeta nasceu durante o reinado de Manassés, quando muitos servos fiéis de Jeová deram a sua vida por sua fé. Os pais de Sofonias lhe teriam posto este nome na esperança de que Deus não só o esconderia, mas o usaria. Parece que nas veias de Sofonias corria sangue azul, porque no primeiro verso, onde se dá a sua genealogia, aparece o nome de Ezequias, 727 a 698 a.C. Se nos valermos da tradição, aceitaremos que Sofonias era parente remoto do rei Josias. Exerceu a sua atividade no Reino do Sul e, provavelmente, era cidadão de Jerusalém. Verificar capítulo 1, versículo 4, versículos 10 a 11. Sofonias profetizou durante o reinado de Josias em 640 a 609 a.C. Alguns têm inquirido sobre ele, se ele teria profetizado durante todo esse longo período ou apenas em parte dele. A resposta é difícil, mas não impossível. As evidências internas do livro convencem-nos de que ele exerceu as suas atividades antes de 612 a.C. Olhando para o capítulo 1, versículos 3 a 5, 8 e 9 e versículo 12, onde os males por ele descritos são justamente os que precederam a ascensão de Josias. A leitura cuidadosa do profeta leva à conclusão de que as suas profecias foram proferidas em tempo de grande crise. Algum invasor andava solto ameaçando Judá e as nações vizinhas. A invasão dos citas em 626 a.C. bem pode ser considerada a base histórica do trabalho de Sofonias. Joel viu a praga dos gafanhotos como um sinal de aproximação do dia de Yahvé, e Sofonias viu o avanço dos citas como uma sombra dos dias de juízo divino. Se admitirmos esta posição, então Sofonias começou o seu ministério por mais ou menos ao mesmo tempo que Jeremias, 626 a.C. Por quanto tempo teria ele pregado? Não sabemos. Sofonias não foi dos mais notáveis pregadores. Era severo, consagrado, e sua palavra dirigia-se diretamente ao coração do povo. Por isso, alguns o têm considerado o mais duro dos profetas, visto como foi o arauto do juízo universal. Pelo juízo virá a redenção, primeiro do seu povo e depois das nações em geral. Sofonias avantajou-se a Naum em extensão e profundeza de seus pontos de vista. Então a gente tem aqui um profeta que possivelmente era de família real, contemporâneo de Jeremias, que estava pregando a respeito do juízo universal. Pastor, quando o senhor se refere aí com mais duro profeta, porque ele era do mesmo povo? Parece que sim. Parece que sua fala era bastante incômoda e contundente, e ele chega a falar, no âmbito universal, ou seja, a ira está chegando para cima de geral, entende? E aí nisso Deus está bravo e abre o teu olho, entende? Então a coisa mais ou menos por aí. E a sugestão do seu nome é que ele seja alguém que, embora fosse contundente assim, era alguém blindado, Por isso o nome Yahvé esconde, ou a quem Yahvé esconde. E ele nasceu durante o reino de Manassés, quando muitos servos de Deus perderam suas vidas, certo? E aí nesse caso fica a impressão de que havia uma expectativa dos seus pais de que
de que Deus usaria o seu filho, daí dá esse nome para ele. Ou talvez também a gente pode ver que essa contundente fala se deve ao fato de ele crescer ouvindo, né, das malignidades que foram aplicadas a homens e mulheres santos de Deus, certo? Tem isso também. E aí isso querendo ou não pode servir de combustível para a pregação do profeta, certo? Então a gente aqui falou um pouco sobre o profeta Jeremias. Deixa eu ver aqui quanto à questão do livro, a autenticidade de cada versículo nos capítulos 1 e 2 e de alguns outros no capítulo 3 tem sido posta em dúvida. As passagens mais geralmente rejeitadas são a dos capítulos 2, no versículo 1 a 3, no versículo 8 a 11, no capítulo 3, versículos 9 e 10, versículos 14 a 20, sob o fundamento de que Sofonias era fundamentalmente um profeta de condenação. A despeito da data e autoria, recebemos o livro como ele veio da parte do Senhor. O livro coloca toda a ênfase sobre o dia de Yahvé. Há um hino muito apreciado no hinário americano, baseado neste livro, o livro de fogo e tempestade. Os seus ensinos a respeito do dia do juízo são significativos, e daremos aqui alguns. Primeiro, o dia de Yahvé está iminente, capítulo 1, verso 14. Segundo, será um dia de terror, capítulo 1, versículo 15. 3. Terceiro, vem para julgar o pecado, capítulo 1, versículo 17. 4. Será seguido de grande convulsão da natureza, capítulo 1, versículo 15. 5. Cairá sobre toda a criação, homem e animal, hebreu e estrangeiro, capítulo 1, versos 2 e 3, capítulo 2, dos versos 4 ao 15. 6. Apenas um resto sobreviverá e gozará a era messiânica, capítulo 2, versículo 3 e capítulo 3, versículo 9. E então a gente tem aqui o profeta e sua obra, Sofonias.